Oi, gente, eu sou Renata Souza, deputada estadual, e estamos voltando com o nosso Resenha Pode. É isso mesmo. Eu que presido a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa e fui a mulher mais votada da Assembleia Legislativa, tenho a honra de voltar no mês de março para falar de nós, mulheres, das nossas lutas, das nossas vitórias, dos nossos desafios. E ninguém mais, ninguém menos para fazer esse papo com a gente do que a nossa amiga Shuma Schumacher. Shuma, querida, muito obrigada pela sua presença. É super importante ter uma pessoa que nos inspira tanto nessa luta. E aí, dizer para vocês, gente, a nossa convidada, Shuma Schumacher, é pedagoga, educadora social, escritora, coordenadora executiva da Rede de Desenvolvimento Humano, foi dirigente da Articulação Mulheres Brasileiras, organizou o Dicionário Mulheres do Brasil e durante a Assembleia Nacional Constituinte, Shuma foi secretária executiva do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, articulando negociações importantes para a garantia dos direitos fundamentais para as futuras gerações de brasileiras. Bem-vinda, Shuma. Obrigada, Renata. Obrigada por estar aqui no Resenha. Pode. É um prazer. Da mesma forma, você nos representa as mulheres desse estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa. A gente acompanha, eu acho que o movimento feminista, o movimento de mulheres negras, acompanha o seu trabalho, a potência que você é. Nunca nos deixou só, nunca deixou de ir para a rua com a gente, nunca deixou de gritar em defesa dos direitos humanos, que obviamente contempla todas nós mulheres. Muito obrigada. Com certeza. Poxa, muito obrigada, Shuma, porque esse reconhecimento vindo de você, que é uma inspiração na luta, para mim é muito importante, especialmente diante do desafio de estar dentro de uma casa legislativa que historicamente não foi feita para nós, né? Nós, mulheres, negros e negras, da favela, da periferia, dos movimentos sociais, LGBTQIA+, enfim, toda uma gama da nossa sociedade que demonstra a nossa democracia brasileira não está representada dentro desses espaços de poder, que entra ano e sai ano, de novo, são homens brancos que tomam esse espaço. Mas, Shuma, nesse mês a gente quer retomar aqui também o Resenha Pode com um debate que para nós mulheres é muito caro. Né? Um debate que tem trazido a perspectiva, inclusive, da gente recuperar o que é a história do feminismo, a construção feita pelas feministas para a chegada, inclusive, de direitos fundamentais para a vida das nossas mulheres. Eu queria também destacar o direito ao voto no início do século XX, conquistado em 1932, como um marco, foi um marco fundamental, né? Votar e poder ser votada. E também a gente via que no início as mulheres ainda precisavam da autorização dos maridos para votarem. É um escândalo, né? Depois também quero relembrar que, durante a ditadura militar, o papel do feminismo, que organizou também a resistência política, articulando pautas com relação aos direitos reprodutivos, o combate à violência e a igualdade no mundo do trabalho. Nos anos 80 e 90 também houve forte institucionalização dessas pautas com a nova Constituição e também disputa pelas políticas públicas. Você atuou na Assembleia Constituinte e fez parte daquilo que ficou conhecido à época pejorativamente como o lobby do batom. Conta pra gente um pouco dessa história. E que nós o fizemos tornar uma força política, né? Exatamente. Então, Renata, que ótimo esse seu percurso aí para lembrar. Eu sou uma defensora da memória, entendendo memória como justiça. Eu acho que é imprescindível que a gente pense que chegamos onde chegamos, porque outras e outros no passado resistiram, lutaram, brigaram, né, para o mundo ser um pouquinho mais, considerar um pouquinho mais determinados segmentos que estavam escanteados, na verdade, cidadãos e cidadãs de segunda categoria. Para contar um pouco, na época desse processo da Assembleia Nacional Constituinte, nós estamos falando de 1986, por aí, 86 nós tivemos eleição, né, para eleger o Congresso Nacional Constituinte. No ano anterior,
o governo brasileiro tinha criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que era um organismo oficial na estrutura do Estado brasileiro. Claro que ele não criou porque ele achava que era importante, ele criou por pressão das mulheres, do movimento de mulheres. Ele não tinha como voltar para trás e acabou criando. E era um organismo que, apesar do nome, ele, na verdade, era muito híbrido. Era um pedaço executor, outro pedaço mobilizador da sociedade, com participação social e etc. E aí tinha o processo constituinte. Então, nós tomamos uma decisão, as conselheiras e nós que estávamos no Conselho Nacional, tomamos a decisão de que era importantíssimo não só participar do processo, como eleger mulheres. Né? Então, a gente lançou uma campanha. O Congresso Nacional tinha 8 deputadas federais e nós escândalo, né? passamos para 25, ou seja, 3 vezes mais uma, né? Pelo menos triplicamos pela primeira vez, né? Um Congresso Nacional com toda uma campanha. O Brasil estava vivendo uma redemocratização, etc. Tal. A partir da eleição dessas deputadas, o CNDM, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, tomou a decisão de acompanhar dia a dia o processo constituinte lá, né, presencialmente. E, paralelamente, fazer uma mobilização nacional para que as mulheres pudessem participar e dizer o que é que nós queríamos dessa Constituição. Qual eram as nossas propostas? O que a gente gostaria de ver incluído, garantido. E foi assim que nós mobilizamos o Brasil inteiro e fomos para o Congresso todos os dias, acompanhávamos as 24 subcomissões, 8 comissões temáticas, era uma loucura. E todos os dias. E naquela época, Renata, é tão importante saber o seguinte: a comunicação era feita por fax, um telefone quando você tinha só um número, ou cartinhas pelo correio. Sim. Essa era a comunicação. Não tinha celular, não tinha rede social. Nossa, imagine para mobilizar a mulherada, não tinha né? internet. E a gente conseguia fazer essa mobilização nacional, recolher essas propostas para poder fazer a Carta das Mulheres para a Assembleia Constituinte. E numa dessas idas ao Congresso Nacional, eu fazia parte do Conselho Nacional, meio que coordenava o lobby nosso lá todos os dias na Constituinte. 3 deputados estavam vindo no corredor, nós estávamos indo no sentido contrário, e um deles disse: lá vem o lobby do batom. Quer dizer, como uma forma pejorativa de nos nomear, de nomear as mulheres, as feministas que estavam lá para tentar garantir a nossa voz, as nossas propostas. E a gente ficou mal com aquilo, Renata, mal. Imagina. Aí não sabia se a gente denunciava ao presidente da Assembleia, doutor Ulisses, se fazia uma gritaria, se fazia um protesto. E aí a gente decidiu que o importante, fizemos ao contrário, vamos traduzir isso, transformar essa frase numa potência política. E foi assim que a gente criou, entra nesse lobby, o lobby do batom, e dê o seu tom para essa Assembleia Constituinte. E todo mundo sabe que 85% da Carta das Brasileiras foi incluído no texto constitucional. Então, eu acho que valeu muito a pena. O lobby do batom é uma experiência fantástica, uma experiência para mostrar que estratégia e mobilização ninguém ganha da gente. E nós só conseguimos isso, não porque o Conselho Nacional era bacana, não. Claro. Nós conseguimos isso porque as mulheres do Brasil inteiro, de diferentes grupos sociais, do campo, da cidade, ribeirinhas, de todas as profissões, de todas as cores, estiveram atuantes, pressionando. E muito isso, por conta de falta de rede social, você não conseguia pressionar o Congresso Nacional, mas as mulheres conseguiam pressionar os seus deputados quando voltava para o Estado. Elas, muitas, esperavam no aeroporto para dizer: nós sabemos o que você está fazendo lá em Brasília, nós estamos acompanhando o seu dia a dia. Porque a gente informava as pessoas nos estados, né? Só um exemplo, um deputado que presidia uma comissão chamada Darcy Cosa, ou Cosa, qualquer coisa assim. Ele era de de Caxias, no Rio Grande do Sul. E aí esse homem presidia a comissão e começou a ter posições retrógradas, conservadoras e tal. E a gente ficou louca. Quem será que elegeu esse homem? Fomos atrás e descobrimos que ele tinha sido um líder sindical do professorado de Caxias, no Rio Grande do Sul. Aí nós conseguimos encontrar 4 ou 5 professores, a única coisa que a gente pediu era a seguinte: só mande um telegrama para o Darcy, o teu deputado daí.
deputado, estamos de olho em você. A única frase que você precisa escrever para ele. Ele tem que saber que as mulheres vocês aí estão recebendo informações sobre o posicionamento dele. É só isso que tem que saber. E aí os caras começaram a ficar assustadíssimos, que saiu até um editorial da Folha de São Paulo dizendo para o Sarney, afinal de contas, quem é que manda nesse governo? Porque nós estávamos meio que abocanhando todas as nossas propostas lá na Assembleia. Maravilha, Schumann. E essa coisa da Constituinte, né? É um novo texto que baliza todas as nossas leis, ter 85% das reivindicações das mulheres na época sendo incluído, gente, é uma baita de uma vitória. E aí é importante dizer, das feministas, porque eram elas organizadas. E Schumann também testemunhou essa chegada, né, de um feminismo plural, que inclui o debate sobre raça, classe, sexualidade, território. Isso também traz uma riqueza também nas vozes na reivindicação política, não é mesmo? É verdade, eu sou de uma época bem antiga do feminismo, onde, na verdade, havia toda uma grita das feministas negras dizendo que o feminismo não está incorporando uma luta primordial para se falar em democracia, que era, inclusive, o enfrentamento ao racismo. Então, eu sou uma feminista que aprendi com as minhas companheiras negras o que é o racismo, o que é ser uma mulher antirracista e a importância de ter um feminismo interseccional. Então, faço parte desse feminismo interseccional, aquele que é inclusivo, que valoriza as diferentes maneiras de ser e estar no mundo das pessoas e tem a capacidade de acolhê-las nas suas especificidades, nas suas decisões e nas suas escolhas. Perfeito. E é esse feminismo que a gente luta, né? Mas tem algumas pessoas que preferem fake news sobre o feminismo. Então, eu vou pedir para nossa equipe colocar agora o vídeo da Aline Câmara para a gente assistir. As feias inventaram o feminismo. Ah, eu acho. Oi, irmã. Inventaram. Fala uma bonita do movimento feminista. O que você quer dizer quando você diz isso? Quando a gente fala que as feias inventaram, óbvio que não é só esteticamente, né? Eu acho que o feminismo deixa as mulheres mais feias. Por quê? Primeiro, né? Relativização do belo, relativização Quando você relativiza o belo, você já relativiza a verdade, você relativiza o que é bom, o que é mal. Então, uma mulher que raspa o cabelo, pinta de azul, se tatua inteira e tá 70 quilos acima do peso, desculpa, não é bonita. Você vai falar que é? Mas isso é o feminismo? O feminismo diz para as mulheres que elas podem ser bonitas mesmo nessas situações, mesmo fazendo as escolhas erradas com relação à forma como elas se apresentam para o mundo. O feminismo diz isso? Sim, o feminismo, ele é relativista. Ou ele, será que ele não propõe que você tenha a liberdade de ser como você quiser? Sim, mas se você tá falando para a pessoa, tudo bem você querer ter essa estética, porque mesmo assim você vai ser bonita. Não. Então ele está mentindo, né? Porque o certo seria falar, tudo bem você ter essa estética, você buscar se apresentar dessa forma, mas a consequência é que você será feia. Essa é a verdade. Você se julga mesmo antifeminista? É assim que você se define? Com certeza, sim. Por quê? Porque eu sou contra tudo que o feminismo conquistou, prega. Tudo o quê e que conquistas? Tipo, me fala qualquer coisa que venha do feminismo, eu sou contra. Qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa do feminismo. E Ela não sabe o que é feminismo. ela não sabe. E nessa lógica de uma sociedade patriarcal, machista, racista e misógina, ver debates colocados de maneira tão apequenado, dessa maneira, assim, nos envergonha, né? Porque é de uma ignorância, é de uma estupidez que a gente fica até pensando como uma mulher como essa acaba tendo uma projeção social diante de tanta asneira. E aí, é importante, nessa mesma sociedade, mulheres ganham menos do que os homens, cumprindo as mesmas funções. E quando a gente olha para a perspectiva das mulheres negras, isso ainda é um abismo. As mulheres também sofrem mais violência quando ela é negra, da favela, da periferia, tem a menor representação política e ainda testemunhamos a cultura patriarcal influenciando essas atitudes e discurso de mulheres também, né? Então vivemos esse desafio de abordar a questão do machismo que também permeia discursos de mulheres. E aí a gente precisa fugir dessa lógica da culpabilização individual, né? Culpabilizar essa
pessoa que falou tamanha asneira. A gente está numa sociedade que vai aplaudir exatamente essa perspectiva de uma desinformação absurda. Mas o fomentar, eu acho que aqui o nosso papel, sabe, Chuma, é fomentar a consciência crítica, trazer também a construção dessas agendas feministas que superem a violência contra a mulher e as desigualdades. Também trazer a percepção da igualdade de gênero que muitas vezes se nega, né? E o feminismo continua, obviamente, sendo necessário, importante, urgente para a nossa sociedade. Mas é importante dizer, e eu acho que um marcador sensível nessa sociedade. Não basta ser mulher, é preciso ser comprometido com a vida das mulheres, não é mesmo, Chuma? Verdade. Preciso saber qual é seu papel, qual o papel que, na verdade, essa sociedade patriarcal designou a nós mulheres, né? Então, eu acho assim, Renata, eu sou do feminino da década de 70, no final da década de 70, muita gente que está nos ouvindo certamente nem tinha nascido ainda, mas é importante, eu acho que durante 2 décadas, seguidamente, nós tivemos que todos os dias ir para a imprensa, para a mídia, para explicar o que era feminismo e para dizer que não era uma guerra de sexo, porque tentava a imprensa ou as reações machistas tentava dizer que o feminismo estava colocando aí uma guerra entre os sexos. E era o tempo inteiro explicar um pouco o que era feminismo, né? Que nada mais é do que, na verdade, a politização do feminino. Ninguém precisa deixar de ser feminina, não precisa ser, pode ser as duas coisas, feminina e feminista, que ser feminista é alguém que valoriza toda a potencialidade feminina que era completamente e muitas vezes desvalorizada. Então, quando você politiza o trabalho exercido pelas mulheres, o trabalho doméstico, o trabalho dos cuidados, o trabalho que cuida dos doentes, etc., você está valorizando aquilo que é desvalorizado socialmente. Ou então só admirado desde que você fica ali naquele cantinho da cuidadora única e exclusivamente responsável pelo bem-estar das chamadas famílias. Então, eu acho que é muito importante dizer para todo mundo que feminismo é um jeito de olhar o mundo, que é um jeito de olhar o mundo, um mundo que seja mais igualitário, mais humano, um mundo que seja mais acolhedor com as pessoas, um mundo que enfrenta as desigualdades, a luta de classe, que enfrenta o racismo, que enfrenta o etarismo, que enfrenta tantas desumanidades que ainda existem na nossa sociedade. Então, o feminismo é isso. E por que é que ele fala em geral, muito com as mulheres, né? Às vezes se perguntam isso. Vamos com as mulheres, porque, infelizmente, nem todas as mulheres sabem o que é ser mulher. Nem todas as mulheres galgaram esse lugar da cidadania, né? De como é estar no mundo e querer ser dona da sua vida. Então, você vai encontrar pessoas que sustentam, porque é preciso ter algumas mulheres para sustentar o patriarcado. Então, esse tipo de entrevista que nós ouvimos, dessa fala, é uma fala daquelas pessoas que ainda sustentam o patriarcado. São cúmplices dos machistas, são cúmplices dos homens que violentam as mulheres, são cúmplices da maldade que os homens fazem contra as mulheres. Então, esse tipo de pessoas, porque não é uma única, né? Esse pensamento não é exclusivo dessa figura, infelizmente é um tipo de pensamento que na verdade, era como se eu precisasse aplaudir os homens, aplaudir a maldade que eles fazem para que eu exista para eles. Então é alguém muito insegura, alguém que nem sabe o que é ser mulher, ou alguém, né? Porque não estamos falando de uma pessoa só, que não sabe o que é ser mulher e que não, na verdade, tem nenhuma admiração e nenhum respeito pelas outras mulheres. Exatamente. E, na verdade, nem saber quais são os direitos das mulheres, nem saber quais são as lutas das mulheres, nem saber quais são as vantagens, as conquistas, na verdade, que o feminismo trouxe para a vida das mulheres. Exatamente. Então, eu lamento muito, mas elas existem, infelizmente. E essas não só falas, né, mas são atitudes, impactam diretamente na vida das nossas mulheres. Quando você
valoriza uma lógica que muitas vezes é o discurso e narrativas criadas por homens, que nessa lógica patriarcal vão desafiar exatamente a existência dessas mulheres. Então eu quero chamar agora um post do Planeta Ela, que é o discurso Red Pill do Tenente Coronel Geraldo Neto. E ele diz: sou mais que um príncipe, eu sou um rei, religioso, honesto, trabalhador, bonito. E ela responde: você não me respeita, não sabe conversar. Ontem enfiou a mão na minha cara. E ele responde: eu te trato como todo macho alfa trata a sua esposa, com carinho e autoridade, como uma fêmea beta submissa, como toda mulher casada deve ser. É de arrepiar a espinha, né? É de arrepiar a espinha, mas infelizmente não é só o pensamento dele, né? Porque se fosse, a gente estava salva. Exatamente. Infelizmente ele, na verdade, Assassinou ela. assassinou, faz um discurso que muita gente compara, ele só esqueceu de dizer: sou traidor porque ele traía as mulheres, e sou assediador, porque ele também está respondendo por processo de assédio contra mais 4 outras companheiras de trabalho enquanto ele esteve casado. Então, na verdade, se a gente olha esse tipo de depoimento, eu acho que é uma vergonha. Eu fico pensando, Renato, que tem muitos homens, porque tem muitos homens salvos, tem muitos homens que se libertaram do patriarcado, porque o patriarcado é uma corrente para eles também. Muitas vezes têm que parecer mais machos do que são. Não Muitas pode vezes têm- demonstrar sentimentos Não pode que demonstrar supostamente são fragilidades de mulheres, aí são chamados de o quê? Pejorativamente de mulherzinha. Mulherzinha, então, mas tem muitos homens que se salvaram. Agora tem um outro tanto que não, que estão aí, Renata. A gente tem que prestar muita atenção, porque eles estão aí reagindo. Eu já passei por vários períodos e fases dessas ondas que vão para lá, vêm para cá, umas ondas melhores, outras mais difíceis de suportar, mas eu tenho que te dizer que é o seguinte, esse tipo de momento agora é um momento onde aqueles homens que não aceitam as mulheres, porque, na verdade, os homens têm uma dificuldade imensa de respeitar a mulher. Eles adoram a mãe, eles adoram a irmã, alguns até gostam das filhas, mas é isso. Se você for uma esposa dedicada como a mãe foi, aí tá bom, pode ser que você vá conseguir sobreviver sem nenhum tapa na cara ao longo da sua vida. Mas se não, se você for mulher, se você disser o que você pensa, se você falar dos seus sonhos, se você falar do seu desejo, se você disser não, eu não quero, ou sim, eu desejo isso, ele não aceita. E é isso que está tendo uma reação brutal, porque é impressionante como mulher é, na verdade, uma categoria que assusta aos homens. Quer dizer, não aos homens, né? Porque o homem que é homem não bate mulher, não tem medo de mulher, respeita a mulher. Isso é o homem. Quem não faz tudo isso é que está com problema da sua identidade. Quem tem problema, insegurança da sua identidade é que bate, espanca e não respeita. E a gente colocou aqui o caso desse discurso Red Pill, né, de ojeriza e promoção da violência contra a mulher desse Tenente Coronel Geraldo Neto, mas a gente viu agora a notícia de que um policial rodoviário federal matou também a primeira, né, da Guarda Municipal de Vitória, né, Do Espírito Santo. do Espírito Santo. E matou essa lógica do requinte da crueldade, né? E isso nos traz também uma perspectiva que a gente pouco toca, mas na lógica do bolsonarismo, de flexibilizar o acesso ao porte e à posse de armas, trouxe para nós mulheres impactos importantes com relação à intimidação, às ameaças dentro da sua própria casa. A gente está falando de homens que são da segurança pública. Ele tem as suas armas em casa. Agora, a gente tem um extravasamento dessas armas para aquilo que se chama de CACs, né? Que são colecionadores, atiradores, caçadores. E
E a gente viu aumentar nos últimos dados em 50%. Hoje, as mulheres vítimas de feminicídio, 50% delas foram vítimas de arma de fogo. Então, nessa perspectiva também de uma política sobre a lógica do retrocesso, da extrema-direita, bolsonarista, ainda tem essa perspectiva de que mais armas, mais essas mulheres estão colocadas em risco dentro da sua própria casa, no trabalho, enfim, na rua, porque não há lugar seguro para as mulheres. Mas aí eu quero chamar uma fotozinha do filhote de Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que quer hoje disputar a presidência da República, põe no peito pai de menina, quando o pai dele, avô dessa menina, dizia que a sua filha, a sua única filha, só nasceu por conta de uma fraquejada. Ou seja, na perspectiva, inclusive, do macho alfa, né? Que, enfim, o provedor, inclusive na lógica do fálica, né? De não falhar, inclusive, diz que foi uma fraquejada ter uma menina. E agora a gente vê o filho dele tentando, de maneira astuciosa e de maneira também numa linguagem de contranarrativa ao que foi o pai dele. Olha que coisa incrível. Querem, de novo, usar a mulher num espelho de superação do que foi o pai. Sim, depois do pai ter estimulado, o pai e os filhos estavam juntos. Eu sinto muito porque esse cidadão, esse senhor, ele é cúmplice. Porque ele nunca foi lá dizer o pai dele. Ao contrário, ele concordava com o que o pai fez e disse até então. Exatamente. Então, o pai estimulou, né? Estimulava gestos horríveis, estimulava a cultura do estupro. A cultura Maria do Rosário, vamos lembrar? A cultura do estupro, o machismo, a liberação de armas através dos CACs. Então, você teve aí um período, né, desse governo onde o machismo foi presenteado, na verdade era homenageado, era incentivado. E aí aqueles caras que estavam um pouco assim, meio com a sua insegurança instalada, né, no seu ego, nas suas emoções, não teve a menor dúvida, né, porque tinha lá um representante da pátria brasileira incentivando esse tipo de comportamento. Então, obviamente, que a primeira ação que o filho dele, quando vai usar uma camiseta, filha, mulher... pai de menina. Pai de menina, ele tem a primeira providência que ele tem que tomar é fechar os CACs. Manda lá, faz um projeto de lei, porque, aliás, eu não conheço nenhum projeto de lei desse senador, mas já que ele está botando isso, por que ele não vai lá e faz um projeto de lei para fechar os CACs, onde os caras assassinos, violentos, vão lá prender a bala certeira, vão lá cada vez mais um estimulando o outro nessa coisa de tornar a sociedade totalmente armada, né, de uma forma a cometer esses horrores, essa tragédia que está acontecendo no nosso país. E olha o perigo, né, Chuma? Essa figura põe uma blusa pai de menina para propagandear que não pertencem mais às ideias do pai dele, né? Olha o perigoso, o quão perigoso é esse tipo de comunicação. Porque o pai dele, que falou que não estuprava a Maria do Rosário porque ela não merecia, porque ela era feia, né? Tem o filho agora que comungou e comunga das ideias do pai. Essa extrema-direita é a que alimenta, inclusive, os Red Pill, que tá lá todos os dias na internet, hostilizando as mulheres, todo dia colocando essas mulheres a um nível absurdo de vulnerabilidade. A gente que conseguiu avançar, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, e a gente precisa lembrar, Maria da Penha foi vítima de uma arma de fogo, né? Enquanto dormia, né? Aquela corja lá daquele ex-marido dela, atirou nela enquanto ela dormia de costas, né? Para ver também o tamanho da covardia. E esse mesmo ex-marido da Maria da Penha,
que hoje paraplégica está aqui para contar a história, mas muitas mulheres não sobreviveram para contar a história e conseguir ter uma lei para proteger a vida de outras mulheres. Inclusive foi incluído na Maria da Penha, isso é importante, a violência vicária. Quando os homens, para ameaçar, intimidar as mulheres, violentam os filhos ou a mãe dessa mulher, enfim, coloca a família também numa situação. Então passou a ser crime hediondo, isso é importante também. Mas eu quero falar da Maria da Penha, porque o ex-marido dela, que tentou assassiná-la, criou mais do que uma vez, agora está sendo condenado, inclusive julgado, investigado, mas será condenado novamente, porque a partir de uma rede de internet, ele utilizou vídeos, depoimentos, enfim, de uma forma de fake news para desacreditar Maria da Penha. Com a bênção bolsonarista. Com a bênção do Red Pill bolsonarista da extrema-direita. Então, olha isso. O cara está se vendendo como um defensor de mulheres agora, mas toda a sua rede, toda a sua construção foi exatamente de violência contra a mulher, né? Exatamente. Eu acho. Então, esses criminosos, porque a gente tem que dar nome como são. Esses criminosos, Red Pill, que se baseia nessa ideologia de que os homens são oprimidos pelo feminismo, né? E pelas mulheres dessa sociedade contemporânea, tem exacerbado essa violência de homens contra a mulher. Porque eles, obviamente, nesses avanços que as feministas conseguiram, do voto, das leis, da Maria da Penha... a cidadania, salário igualitário. Quando a gente vai ver hoje mulheres também na ciência, na tecnologia, produzindo ciência e tecnologia, já bateu 50% dentro das universidades, essas mulheres cientistas, pesquisadoras. Então, as mulheres estão ocupando todos os espaços, mesmo com o trabalho do cuidado. Mesmo tendo uma dupla, tripla jornada de trabalho, porque chega em casa ainda tem que fazer comida, cuidar da criança, cuidar do idoso, cuidar da casa, lavar roupa, passar... Enfim, todas essas desigualdades. Mas eu tenho muita preocupação, Chuma, que esses discursos dessa masculinidade violenta que perdeu espaço para essas mulheres que estão há anos-luz na frente, eles, especialmente os jovens, estão utilizando as redes sociais para a proliferação da violência contra as mulheres. Como é que você avalia também a educação de gênero nas novas gerações para que a gente possa romper esses ciclos de violências? Então, Renata, eu acho que você toca num assunto extremamente importante, delicado, e que está na ordem do dia e está confundindo muitas pessoas. Eu fico pensando, acordo de manhã pensando que a gente vai ter que retomar uma fala lá do passado, de 4 décadas atrás, para explicar um pouco sobre o feminismo, porque estão lotando a cabeça dos jovens que vêm por aí que o feminismo os coloca em outro lugar. E é verdade, quer dizer, o problema é colocar em outro lugar, não é o lugar do desprezo, não é o lugar de diminuir, é o contrário, é no lugar da igualdade, é o lugar de dar as mãos e seguir juntos. É disso que o feminismo está falando o tempo inteiro. Queremos igualdade, queremos respeito, nós queremos respeitá-los e queremos ser respeitadas. E é disso que a gente tem que repetir todo dia. Só que o que está acontecendo é que tem esse discurso agora. Porque, na verdade, quando eles têm que admitir que nós mulheres estamos em outro patamar, tem que admitir que mesmo com muros de cimento ferrado, nós conseguimos derrubar vários muros, nós conseguimos ocupar lugares impensados. Ainda não representamos, nem estamos em todos os lugares como merecemos e deveríamos, mas, no entanto, a gente já está transportando várias barreiras, e isso para uma determinada segmento da população, isso é impensável, isso é um absurdo. É como se a gente estivesse tirando o lugar deles. Mas que lugar é esse que nós estamos
tirando na cabeça desses red pill. Nós estamos tirando o lugar de mando, de comando, de possessivo, de violento, de mandão, de dono da vida das mulheres, de abusador. É esse lugar que eles não querem abandonar, infelizmente, porque esse é o lugar que o feminismo questiona. Entendeu? O feminismo não questiona o companheiro, o homem respeitoso, o homem trabalhador, o homem honesto, o homem digno, o homem que está ao lado das mulheres, o homem sensível, o homem que chora, o homem que cozinha, que cuida dos seus filhos, que ajuda a educá-los, porque a educação cabe aos homens e às mulheres, aos pais, né? Então, esse outro homem é que eu acho que tem também o dever, viu, Renata? Ia chegar, não é só mais nós, feministas, que temos que ficar gritando, não. Esse outro homem, esse novo homem, também tem que colocar um pouco o seu posicionamento e em defesa, na verdade, não é em defesa das mulheres, é em defesa deles próprios, Claro. é em defesa dessa masculinidade que não seja tóxica, mas dessa masculinidade solidária, dessa masculinidade cuidadosa, dessa masculinidade e parceira. Sim. E você tá falando aí, eu tô lembrando, né, das violências cotidianas, né? Na Assembleia Legislativa, o cara que quebrou a placa da Marielle e emoldurou e colocou na sala dela é hoje uma das pessoas mais poderosas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E durante toda a minha caminhada dentro da Assembleia Legislativa, eu virei alvo concreto do ódio dele contra todas as mulheres existentes nesse planeta. E uma vez, em uma das discussões, né, para além dele fazer sinal de arminha para mim, tentando me intimidar, né, tentando me silenciar, impor o seu corpo em cima, assim, pertinho, sabe, Chuma? Para que eu parasse de falar, para que eu me intimidasse. Diante de todas essas violências, uma delas foi que ele, para tentar me humilhar, falou que, mas você é cheia de marra e nariz em pé. E eu falei, olha, cheia de marra pode até ser. Agora, nariz em pé, não. Eu tenho cabeça erguida. Porque você, homem branco, que vem dessa lógica da política dos homens brancos do estado do Rio de Janeiro, só viram mulheres como eu, mulher preta, da favela, de cabeça baixa, lavando o seu banheiro, fazendo a sua comida. Mas mudamos de posição. E estamos aqui, discutindo em pé de igualdade. Isso deixou ele extremamente irritado. Não que o trabalho das nossas empregadas domésticas, né, das nossas trabalhadoras domésticas não fosse valorizado, mas entender que quando a gente muda de patamar, isso deixa eles também extremamente raivosos. Claro. Raivosos, essa é a palavra, raivosos. Eles têm ódio da nossa existência em espaços que historicamente foram reservados para eles. Quase que uma herança patriarcal, machista e misógina dessa sociedade. Então, quando a gente chega nesses espaços, eles ficam muito incomodados. Incomodados a ponto de proferirem palavras de baixo calão, enfim, tentando inviabilizar a gente naquele espaço. Mas é isso. Sigo de cabeça erguida, de voz erguida, né? Tem uma fala da Bell Hooks que eu acho que é muito importante, que ela diz que a mulher sai de objeto para sujeito da política quando ela ergue a voz. E eu, complementando Bell Hooks, né, com toda a licença, a gente também passa a ser sujeito da política e não sujeitado à política quando a gente ergue a cabeça também. Então, sigamos de voz e cabeça erguidas, né? Tá certo, é verdade. E Chuma, uma coisinha só pra gente ir pensando aqui o nosso debate, para fortalecer a ideia de que é necessário se investir em educação. Você falou dessa questão da educação, que é algo primordial sobre a perspectiva de gênero, mobilização social, articulação política, esse diálogo com a nossa sociedade, falando e demonstrando exatamente que feminismo não é sobre privilégio, mas é sobre justiça, sobre igualdade, e também fortalecendo alianças, né, entre homens e outros movimentos sociais, entre mulheres e outros movimentos, homens que estejam dispostos
a abrir mão do seu machismo, da sua, né, da sua masculinidade tóxica, para se compreender também como participante nessa sociedade, para que a gente evite esses retrocessos, não é mesmo? Renata, olha, há muito tempo, e eu trabalho com isso, né? A Rede de Desenvolvimento Humano, a gente acredita piamente no espaço escolar como um lugar privilegiado na formação do futuro, né? E, claro, obviamente que na escola não vai dar conta de tudo. Eu acho que isso é preciso um acordo, um pacto para além do ambiente escolar. Quer dizer, tem que ter um pacto com os pais, tem que ter um pacto ali ao entorno daquele espaço escolar, mas eu defendo demais como prevenção à educação. Eu não acredito em outra prevenção que não seja, ela é demorada sim, mas eu acho que havia um ambiente escolar. Médio e longo prazo, Médio né? e longo prazo. E aí eu vou te contar mais uma coisa, uma herança trágica do bolsonarismo. Porque, por exemplo, as escolas, bem ou mal, começava lá nos últimos anos, década, a ter uma iniciativa aqui ou não de transversalizar questões, porque a gente tem a legislação, ela só não é cumprida. Transversalizar a questão de gênero e raça no ambiente escolar. Sim. Tá. Não é cumprido hoje, porque quando chegou o bolsonarismo forte, com gente liderando ignorantes, foi proibido qualquer assunto que você debatesse direito das mulheres, a questão de gênero. Eles chamaram de ideologia de gênero. Até gênero alimentício não pode se utilizar. Não pode utilizar. E aí, É uma ignorância. quer dizer, denuncia os professores quando professores têm um interesse maior de pensar na questão da educação cidadã, eles são ameaçados. Nas cidades pequenas, Renata, deputada Renata, eles são muito mais ameaçados ainda. Então tem é como se você tivesse que ter uma educação cega. É isso que tem, de uma educação cega ou então uma educação baseada na Bíblia. Ou seja, num país laico como a gente, onde nós defendemos o direito e a liberdade religiosa de todas as pessoas, mas não um direcionamento a uma única verdade sobre a fé em cima das pessoas. Então, eu defendo muitíssimo a educação como prevenção no ambiente escolar e, de preferência, se puder construir com os pais, com os professores, aquele currículo, aquele conteúdo que vai ser um conteúdo para melhorar as nossas relações, eu não tenho a menor dúvida de que a gente poderia avançar um pouco melhor e não criar e não deixar que os nossos filhos, nossos netos, as crianças vão criar num ambiente tóxico, num ambiente maldoso, num ambiente que divide as pessoas. Alvos fáceis, inclusive, de violência sexual, importunação sexual. Né? Eu assisti aquele filme Manas. Manas, eu assisti. Nossa, com Dira Paz e aquelas atrizes incríveis que Lindo fala da e Ilha de doloroso, Marajós. né? Muito doloroso. Muito Muito doloroso. Que fala da Ilha de Marajós, né? Na lógica da violência sexual contra as meninas, os pais, os próprios estupradores, a igreja, né, fundamentalista, religiosa, conivente com o processo, a escola sabendo, né, é muito incrível, né, quando a gente vê as páginas sobre educação sexual coladas e as meninas não conseguem entender quais são os seus órgãos reprodutivos. Então, olha o tamanho da ignorância que essa lógica que eles inventaram de ideologia de gênero. Ideologia de gênero só pode ser a ideologia do macho, né? Machista e patriarcal, se impondo de novo contra a vida das mulheres. Então, Chuma, eu quero te agradecer pela oportunidade de ouvi-la, que você traz essa perspectiva muito importante do feminismo interseccional, que é super valioso quando a gente pensa na luta das mulheres e interseccionalizar a dor, né? A nossa querida Vilma Piedade, né, nos fala de dororidade. E nessa perspectiva, quando a gente defende uma política do afeto, é exatamente se afetar com a dor do outro. Então você não precisa ser uma mulher para se afetar com a dor de uma mulher. A cada violência, a cada invisibilização, a cada assassinato. Você não precisa ser necessariamente uma mãe
que perdeu o filho para a violência do Estado para se afetar com a dor dessa mãe que perdeu a filha o filho, a filha, pela violência do Estado, né? Por exemplo, quando a gente vê aqui na lógica da dor e da violência do Estado, eu não posso deixar de me lembrar da Kathleen Romeu, que estava grávida, foi morta, uma menina negra de 24 anos, morta, né? E o quanto que isso diz muito sobre essa perspectiva da dor das mulheres negras faveladas, né? Então, a perspectiva de dororidade, eu acho que casa com a perspectiva da política de afeto, né? De deixar-se afetar pela dor do outro para que a gente possa tornar possível, né, e plena as nossas vidas, porque não dá para ficar só sobrevivendo, não é mesmo, Chuma? É verdade. Quero deixar um abraço enorme para todo mundo que nos ouve. E dizer que eu estou em frente a uma poderosa deputada estadual, da qual eu admiro muito, acompanho de perto. E também dizer a todas as mulheres que a luta não é fácil, não é mesmo, mas ela é possível e a gente pode ter dias de paz nas nossas vidas, a gente pode cuidar da nossa vida, a gente pode escolher o nosso caminho. E pode ter certeza, também dizer aos homens que tem muitos homens bacanas, tem muitos homens solidários e tem muitos homens incomodados com esse machismo, com esse red pill, com a misoginia, que nós queremos que acabe o mais rápido possível. E faremos tudo que a nossa energia nos garantir de que não deixaremos de lutar nenhum dia por nenhuma criança, por nenhuma mulher, por nenhuma pessoa, por ninguém neste mundo, neste meu país, que, de certa forma, precisa de um abraço, de um afeto e de cuidado. Sem dúvida, Chuma. Muito obrigada. É super importante dizer para todo mundo que nos assiste, que nos ouve, que nós estamos à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que ali temos a Sala Lilás, que é a primeira Sala Lilás de atendimento específico para mulheres vítimas de violência dentro de uma casa legislativa. Lançamos aqui na Assembleia Legislativa com atendimento de psicólogo, advogado e também assistente social, e a gente faz o encaminhamento para a rede de atenção, defensoria pública, enfim, rede de atenção às mulheres. E dizer também que conseguimos a aprovação da CPI do feminicídio, que presidirei no âmbito da Assembleia Legislativa. Se as nossas mulheres estão morrendo, assassinadas, é porque esse Estado tem falhado gravemente em proteger as nossas mulheres. Por isso, essa CPI tão importante no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E Chuma, minha querida, eu quero te presentear com a nossa canequinha Resenha Pode. Essa canequinha, por você ter contribuído com a nossa reflexão e para a revolução que nós queremos nessa sociedade. Muito obrigada, Chuma. Um beijo grande. Eu que agradeço. Com o nosso Resenha Pode. Até a próxima. Até a próxima.